podem fazer interações pelo chat, tá? À medida que eu vou falando, eu vou tentando, às vezes eu dou conta de acompanhar e já trazer para minha fala o que a gente está sendo construindo. Para vocês estão aparecendo, para mim não está vendo aqui a tela projetada, porque eu estou pelo celular. Me conta se para vocês está funcionando. Achei aqui, acho que está. Então, vamos lá, né? Já falei né, o combinado, como é que ia ser o nosso encontro. Quero trazer aí os normativos. É muito importante, porque que a gente escolheu fazer a reunião essa semana, a gente fez essa maratona de encontros, porque a gente está nessa semana que é uma fase de planejamento. Então, a gente queria muito ter a possibilidade de interlocução, a gente não queria que fosse uma live onde a gente estivesse meramente informando e não pudesse ter contato mesmo com o nível emocional com o qual vocês estão lidando com essa informação, de poder tirar dúvida, de poder acolher. Então, até as pessoas assim, a sala estava cheia. A gente sabia que isso iria acontecer, a gente, né, tinha expectativa disso acontecer em duas etapas, nos anos iniciais e nos anos finais. Na segunda-feira, na educação infantil, a gente teve a surpresa de muito rapidamente a sala encher, né, só cabem 250 pessoas nessa plataforma, e aí a gente percebeu assim, nosso nível também de ansiedade, né, de necessidade de informação, na verdade, e o quão relevante era esse momento. Então, assim, no que a gente está escolhendo fazer é muito trazer para vocês informações que auxiliem numa etapa do trabalho que chama implantação da orientação educacional e ação institucional. Esses são os dois grandes focos do nosso trabalho nesse primeiro momento. Embora a gente nunca vai conseguir estar trabalhando na escola sem alcançar estudante e professor. Então, assim, obviamente a gente vai passar por eles, mas o foco do trabalho é o quê? Institucionalmente, auxiliar a escola para que a escola funcione, para que os processos pedagógicos consigam se reestruturar nesse novo tempo. Isso é uma ação institucional. E uma ação de implantação que tem a ver com como a gente se incorpora, como a gente se coloca nesse movimento, nessa organização. Então, essas primeiras semanas agora, elas são essenciais que a gente se dedique a isso. E aí, elementos importantes para a gente ter essa dedicação é conhecer a estrutura do que está posto nesse momento. E o que acontece? Em nível local, é muito comum que a gente esteja envolvido, né, com a rotina da escola, tomado pelas necessidades daquele momento, emergenciais ou mais práticas e objetivas, e não tem o hábito de ler a documentação. Muitas vezes as circulares, as portarias, enfim, os comunicados sobre documentações novas chegam ao gestor, e o gestor, na sua rotina, né, ali, de repente não passa para todo o corpo pedagógico. Ou se passa, às vezes as pessoas não têm muito interesse, porque não sentem que isso é para elas, né? Pensa assim, isso é coisa de gestão, é coisa de quem está no gabinete. E trago para vocês essa reflexão de quão importante é para nós da orientação educacional, não só agora, mas especialmente nesse momento, ficar antenado. Surgiu lá no grupo da orientação educacional lá da sua regional. Surgiu uma circular tal. Leia a circular. Indague ali no seu grupo qual é o significado, qual é o impacto, para você poder prestar assessoria pedagógica e institucional na sua escola. Então, o primeiro documento contextual, que é super importante, é o documento de gestão estratégica para a realização das atividades não presenciais e presenciais da CEDF. Esse foi o primeiro documento trazido para a rede, né, foi apresentado naquela live de abertura, né, de chamar, já de acenar, né, a retomada. Quando esse documento surgiu, quando o Davi esteve na live, né, falando, teve uma super repercussão, porque como assim vamos aumentar a injustiça social, o abismo entre estudantes que têm acesso à tecnologia e que não têm, a gente não pode fazer isso. E, enfim, surgiu toda uma comoção, porque a gente estava acreditando que a gente poderia esperar um momento em que a pandemia iria passar e a gente retomar as aulas na escola. Só que a dinâmica, né, a evolução da pandemia, o quadro né, de como que a contaminação acontece, tem mostrado para a gente, mundialmente, que não é tão rápido. Não são 2 meses, né, que isso vai acontecer, a gente vai ter que lidar com isso por mais tempo. Então, esse documento, ele já apresenta frentes e desafios, que são muito importantes a gente conhecer, se apropriar. E por quê? Muitas das coisas que estão ali estão definindo, por exemplo, quais são os setores dentro da Secretaria de Educação que vão ser responsáveis por lidar com determinados desafios. E aí é importante saber para você poder comunicar. Surgiu um desafio, ou aquela frente de trabalho que estava posta na gestão estratégica não está sendo realizada, você precisa comunicar. Para o quê? Para a gente conseguir fazer com que a rede se articule e dê uma solução para aquela situação.
E muitas vezes você está identificando na sua escola uma situação e você pensa assim, isso só está acontecendo aqui. Só que se todo mundo comunica o que está acontecendo, a gente vai vendo que, na verdade, tem um padrão de coisa que precisa ser modificada, adaptada, ou seja, a gente vai aprender a lidar com esse tempo, com esse momento, à medida que a gente estiver caminhando. E aí, um documento que vem para corroborar isso que eu estou dizendo para vocês é a portaria número 120. A portaria 120, ela foi publicada no Diário Oficial do dia 29 de maio. O que acontece? Nela é instituído o Comitê Central, Regional e Local para implementação e operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educativas. Então, o que acontece? Por meio do comitê local, e no comitê local ele é representativo dos diversos segmentos, e um dos representações super importantes lá somos nós, orientador educacional. Tem escola que tem mais de um orientador. Qual é o orientador que vai? Na portaria não diz isso. Diz que tem que ter um representante da orientação educacional. Qual a nossa recomendação enquanto gerência? Se tiver um, se tiver dois, se tiver três, vai todo mundo para o comitê. É importante que todos os orientadores participem, colaborem, expressem seu olhar. Se por algum motivo não é viável, a gestão insiste que seja só um. Entre vocês dialoguem quem é que vai ser o representante da orientação educacional e seja um representante mesmo. Indo lá para o comitê, levar a fala de todo o grupo, né, dos 3 orientadores, enfim, ou da dupla, e também trazendo o que é conversado lá no comitê para o colega, de forma que vocês possam trabalhar juntos nesse momento. A instituição desses comitês revelam, gente, a percepção e a clareza que a Secretaria de Educação tem nesse momento de que não é possível ter respostas centralizadas. Não é possível que a gente consiga realizar, né, o avanço e a entrega educativa que a gente tem como missão realizar com uma única estratégia. Aí reforço até a fala da Kate. Cada escola é uma realidade. Às vezes, dentro da mesma escola, com a diversidade dos sujeitos daquela escola, você vai precisar de ter diferentes estratégias. Você vai descobrir que, por exemplo, principalmente as escolas do campo, né, que tem várias etapas dentro da mesma escola, você vai descobrir que para a educação infantil você vai usar uma estratégia, que para os anos iniciais você vai usar outra, para os anos finais você vai usar outra. Então, é importante, imprescindível, que esse comitê, de fato, pense o processo, olhe o processo de mapeamento da realidade dessa comunidade com muita seriedade, com compromisso, que não seja apenas o orientador e a equipe de apoio que façam isso. Você pode até criar o instrumento, auxiliar na divulgação, auxiliar na tabulação das informações, mas é importante que a reflexão sobre os dados seja feita coletivamente. E que todos os professores, né, que vão estar em contato direto com o estudante, recebendo as atividades, que eles também tenham espaço de fala para dizer o que está acontecendo, o que precisa ser ajustado. Um outro documento aí super importante, circular 141. A circular 141 da SUBEB, ela traz um plano de ação de acolhimento. Junto com essa mesma circular do plano de ação, já vem anexado o guia para o acolhimento à comunidade escolar. É um guia que eu acho que para a orientação educacional foi o documento que talvez tenha chegado com mais força, porque ali fala muito da gente, e acolhimento, né, é muito nosso lugar, nosso papel, algo que a gente já tem muita expertise, e eu acho muito oportuno pontuar isso, porque reflete que a gente sempre fala assim, a gente sempre precisa dizer o que a gente está fazendo, a gente sempre precisa ficar promovendo a identidade da orientação educacional, mas o tema do acolhimento não foi uma bandeira assim que a gente da gerência falou assim, olha, é isso que a gente vai fazer. A gente foi demandado em relação a isso. Então, isso revela que outros setores da secretaria reconhecem o nosso papel estratégico na ação de acolhimento. E isso é uma coisa para a gente celebrar muito. Então, no meio desse caos, né, no meio de tantas sombras, e eu sempre falo isso, tudo na vida tem sombra e luz. E a gente precisa saber se a gente vai ficar conectado com a sombra ou com a luz, né? Eu sempre acho que é importante a gente transitar, olhar a sombra e também a luz. Então, no meio dessas sombras, aparece essa luz, onde a gente é reconhecido desde o gabinete, porque foi uma demanda que veio do gabinete da Secretaria de Educação, também veio essa fala por meio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas. Então, diversos setores da casa, em nível central, trouxeram a gente, olha, a equipe da orientação educacional, a equipe de apoio, eles vão ter uma importância fundamental nesse momento, e fomos demandados em relação a isso. Então, assim, o plano de ação foi uma das demandas que chegou para a gerência participar, colaborar, fazer a liderança na construção, né, desse documento. A gente trabalhou muito junto com a gerência da equipe, né, de apoio à aprendizagem, e aí a gente construiu o documento, colocou ele para consulta e para colaboração
das regionais de ensino, porque as regionais já estavam trabalhando e fazendo ações de acolhimento também, né, e outras ações de suporte às escolas que estavam se movimentando para entrar em contato com seus estudantes. Eles trouxeram colaborações, né, trouxeram várias contribuições, a gente voltou com o documento, finalizou ele. Paralelamente, enquanto estava sendo feita a consulta do plano de ação de acolhimento, a gente já estava trabalhando na escrita do guia de acolhimento. E aí, assim, o guia de acolhimento ele é uma das estratégias do plano, e tem 7 grupos ali de estratégias. Os gestores, mostra para os outros atores da escola, porque é como se a gente estivesse na liderança do acolhimento. E liderar não significa fazer sozinho, significa que você vai estar guardião do processo, vai estar convocando outras pessoas para estar junto, articulando. Então, é uma ação importante e entendendo que a escola, nesse momento, ela tem uma função social de trazer, de resgatar o vínculo do estudante com o seu processo educativo formal. Todo mundo, gente, todo sujeito, ele está em aprendizagem e desenvolvimento constante nos estímulos que vai recebendo da vida. Então, nossos estudantes estão aprendendo a se desenvolver nesse momento. Contudo, dentro da escolarização, a gente tem um caminho formal de estímulos, tem acesso, né, a informações, a áreas de estimulação dentro da integralidade do estudante, que são muito importantes para que ele possa exercer cidadania plena, para que ele possa fazer um desenho de projeto de vida, para além do que a circunstância na qual ele nasceu, na qual ele está sendo criado, está sendo posta para ele. Então, a escola tem um papel muito importante, e nesse tempo que a gente ficou com a suspensão das aulas, a gente deixou de fazer essa nossa ação. Então, nesse momento, é o momento de falar assim, olha, como que a gente está junto? Que tipo de marca, que tipo de legado a gente também quer deixar para essa geração? Eu fico pensando, assim, essa geração que está passando por isso agora, daqui a 20 anos, será que quando ele olhar para trás e falar, né, tiver que contar sobre a pandemia, como que ele vai dizer, qual o papel que ele vai falar da relevância da escola? Será que vai ser para ele importante, por exemplo, assim, nossa, naquele momento, depois de, estava sendo tão difícil, não estava podendo, né, sair para fazer as coisas que eu gosto, não estava podendo ver os amigos, tem as questões de vulnerabilidade, né, era um momento de crise, às vezes sem alimento, famílias perdendo seus empregos, mas a minha professora não me abandonou, minha escola não me abandonou, ela me mandou uma carta, ela me estimulou a, de repente, olhar para fazer exercício de contemplação da minha realidade, na educação do campo, a gente pode fazer estímulos, por exemplo, né, passe um tempo observando a natureza, observando o céu. Qual foi a sensação que você teve? Como que é, o que você percebeu nesse momento? E a gente pode fazer estímulos que sejam assim, de alguma forma a escola está presente na vida do estudante, dando uma tarefa que não é só ele ficar sentado lá escrevendo, não é esse o nosso lugar nesse momento. E aí talvez muito dos desafios, muitos das inquietações do professor partem do lugar de olhar a ação educativa ainda muito dentro de um paradigma que está aquém do que a gente precisa nesse momento. E aí, novamente, a gente precisa acolher isso também. A gente tem essa mudança de paradigma como parte das ações de acolhimento. Então, acolhimento não é só dar boas-vindas, acolhimento não vai ser só estar aqui, ó, estou contigo, né, virtualmente, dar um abraço aqui. A acolher tem o sentido de trazer para perto. E falar assim, gente, olha, então tá, você está passando por esse desafio, como que eu posso estar junto com você? Como que a gente supera junto? E aí o guia de acolhimento já fala bastante sobre esse paradigma, né, de acolhimento, das várias sugestões de como fazer rodas de conversa, de como lidar com a questão do luto, porque a gente vai ter que lidar com um certo luto de não poder fazer as coisas como a gente fazia antigamente. Tem uma questão muito importante também de como que, de repente, os nossos estudantes e os meus demais colegas da escola estão lidando com as perdas reais, né, de pessoas que estão sendo atingidas pela Covid, e como que a gente lida com tudo isso, como que a gente se reestrutura, se agrupa. A gente perdeu o chão da escola, os muros da escola, né, nosso contexto de encontro. Isso também é uma perda que a gente precisa olhar, que tem um certo luto. A gente ficou muito tempo, né, sem querer aceitar essa perda. Eu falo que muito desse tempo de suspensão das atividades se dá em relação a isso. Um momento de negação, sabe, diante do luto. Assim, gente, a gente perdeu esse espaço. A gente vai precisar criar outro. E aí, como que a gente acolhe tudo isso? Vou seguir em frente mais um pouquinho. Um outro documento super importante é a Portaria 133, e ela tem uma importância para toda a rede, porque ela diz, né, como que vai funcionar o teletrabalho, atribuições, registros.
Só que ela deixou uma lacuna imensa no que tange a orientação educacional. A forma como ficou descrito ali, né, o que é a atribuição da orientação educacional, ela não foi, como eu posso dizer, atualizada em relação às discussões que precederam a publicação dela. Então, ela ficou apenas com a escrita que estava inicial e não foi atualizado o documento que foi escrito coletivamente. Assim que esse documento saiu, né, no Diário Oficial, e a gente constatou, né, isso, a gerência fez uma solicitação de retificação dessa portaria. Retificar uma portaria não é uma coisa tão simples. Na verdade, qualquer documento que saia da Secretaria de Educação, ele tem que tramitar, né? Então, assim, a gente tem acompanhado, tem avançado, né, na tramitação dele, ele já está no gabinete do secretário, já passou pela diretoria, já passou pela SUBEB, já passou pela SUGEP, agora está no gabinete. Ontem a gente teve a mudança de secretário, então a gente não sabe o quanto que essa mudança agora pode, de repente, atrasar um pouco, né, esse alcance desse resultado, né, da retificação desse documento. Contudo, a gente tem outros que nos dão suporte, por isso que tem esse asterisco aí, porque eu já vou falar de outras normativas que vão nos dar sustentação para a gente continuar fazendo aquilo que a gente tem que fazer e que é a nossa atribuição regimental. A gente tem a circular 151, que é uma circular que ela, à primeira vista, quem for olhar vai pensar assim, isso aqui é só para professor, porque ela traz um planejamento curricular. Esse planejamento curricular, passei sem querer. Esse planejamento curricular, ele foi definido porque precisa ter essa integração que a Kate colocou, né? De o que está sendo passado na TV Justiça, tem que conversar com o que vai ser posto na plataforma do Classroom, que tem que conversar com o que vai ser entregue impresso. Toda essa articulação tem uma busca, né? Da gente ofertar os conteúdos mínimos necessários, né, para esse ano letivo, de focar nos objetivos de aprendizagem essenciais para esse momento e facilitar, né, de favorecer um trabalho articulado. A gente tem um grande desafio de, nesse retorno às atividades educativas, a gente não ampliar o abismo da diferença, né, social que existe de acesso à educação e de qualidade da educação. Todos os normativos que estão sendo postos, todos os esforços são para isso, mas a gente sabe que, ainda assim, nossas estratégias podem ser insuficientes. E aí, reforço mais uma vez a importância do comitê local, para seguir avaliando, para seguir conversando, para notificar se alguma coisa está acontecendo na escola, se não, esse planejamento não está dando certo, tem que ter algum ajuste, tem que ter adequação. É o momento do comitê local fazer reportar a sua situação ao comitê regional, que vai buscar uma solução para isso. Se o comitê regional não tiver condições de achar uma solução, então vai remeter ao comitê central. Mas a gente precisa estar junto, olhando para a situação inteira e se adaptando a cada passo da caminhada. E aí eu coloco também circulares em construção, inclusive essa que a Kate comunicou para a gente, né? Que ainda vai para consulta pública, então ainda vai ter uma tramitação antes de vir a público. À medida que a gente entende que esse processo é um processo novo, todo mundo é aprendiz desse processo, porque ninguém já viveu isso antes e está com expertise, mas está todo mundo assim muito engajado para fazer dar certo. Então, o que, que vai acontecer? À medida que a gente for caminhando, provavelmente vão surgir outros normativos. E aí, qual é o compromisso da gerência? Toda vez que sair alguma coisa, a gente vai comunicar para as nossas intermediárias, para que elas possam repassar a vocês. A gente sempre vai postar dentro do nosso canal no Telegram, para também ficar mais fácil acesso quem, de repente, tiver alguma dificuldade, né, por não estar com a coordenadora intermediária. A gente também já está se articulando em relação às regionais que estão sem o coordenador eleito. Então, é isso, a gente tem coisas que ainda vão ser construídas, né? E aí, quero falar um pouquinho sobre as normativas referenciais que nos ancoram. E nessa minha fala, eu já vou responder a Sheila, que está aqui no chat perguntando sobre as reuniões de sexta-feira. Sim, elas vão acontecer como elas aconteciam antigamente, né? De ter a rotina de ser sempre às sextas-feiras, de ter toda semana o EAP. O que garante isso? O último documento de referência que está aí nessa lista, a portaria número 3, de 6 de janeiro de 2020. Essa portaria é uma portaria que todo ano ela muda, ou seja, todo ano a gente tem uma portaria que é publicada, que fala sobre os critérios de atuação dos servidores da carreira magistério. E o que acontece? Nessa portaria, a relevância dela é porque ela vem para disciplinar o nosso plano de carreira, que é uma lei. Em termos normativos, a gente vai ter, né, uma circular,
a circular ela está abaixo do papel normativo de uma portaria, que está abaixo de uma normativa que vem por meio legal. Então, a nossa lei do plano de carreira, ela garante que a gente tenha um percentual da nossa carga horária de trabalho para a realização de atividade de coordenação pedagógica. Nessa lei, né, do nosso plano de carreira, ela diz o que é considerado atividade de coordenação pedagógica e dispõe sobre qual é o nosso percentual de carga horária definido para isso. Então, embora não esteja expresso na portaria 133, e aí esse foi um dos argumentos que a gente colocou, inclusive, na nossa solicitação de retificação, que essa portaria ela não estava contemplando outros documentos normativos, ou seja, ela não tem uma coerência com as outras normativas, e por isso eu estou acreditando muito que, apesar de ter toda a tramitação, enfim, o passo para isso acontecer, que essa retificação vai sair. Ainda que ela demore a sair, ou que não venha a sair, porque, né, tem um nível também de incerteza que a gente precisa admitir, mas a portaria 3, ela regulamenta isso. A gente vai ter garantido o nosso espaço de coordenação individual, e ele é essencial. Qual vai ser o momento que você vai estudar? Você vai planejar? Você precisa ter isso para você conseguir, né, prestar os seus atendimentos dentro da escola. E aí, os encontros de sexta-feira, mais do que nunca, são super importantes, porque é nele que vocês vão coordenar ações coletivas. Esse é um momento muito novo, mas a gente não precisa caminhar sozinhos. Então, muito o que a gente tem falado e estimulado é a relevância de fazer trocas. Momentos como esse, né, de repente ter uma setorizada das escolas do campo, assim, gente, vamos compartilhar, vamos... Estou com uma ideia aqui de um vídeo assim, assim, assado. Quem pode construir? De repente, um tem mais habilidade com a tecnologia, outro tem mais tranquilidade de expor, né, de repente, aparecer no rosto na câmera. E aí a gente vai juntando talentos, habilidades e construindo aí nossos recursos de trabalho. E aí, nesse contexto, né, dessa possibilidade de uma ação cooperativa, colaborativa, o encontro de sexta-feira é muito, muito, muito importante. E está garantido por essa portaria. A gerência de orientação educacional também está com algumas ações para fortalecer ainda mais a relevância disso. A gente tem outro documento normativo de referência, que vai dizer assim, o que a gente tem que fazer? Toda escola, o que tem que fazer? Está no currículo da educação básica. A gente tem o desafio agora de transpor essas normativas, né, de transpor tudo que dizia o que era que a gente tinha que fazer e como fazer, para descobrir como é que a gente vai fazer agora. Porque a gente perdeu o contexto do nosso trabalho, mas a nossa identidade de trabalho permanece a mesma. Então, assim, dentro do currículo, a gente tem o princípio da educação integral, e é importante que a gente faça assessoria institucional para falar sobre isso, falar sobre a importância da gente olhar o processo educativo na integralidade do sujeito, falar sobre as competências básicas da BNCC, como que a escola faz ações e atividades, né, promove estímulos à aprendizagem que vá para além do conteúdo formal em determinado código. Além da educação integral como princípio, a gente tem o eixo da educação para os direitos humanos, educação para a diversidade, educação para a sustentabilidade. Então, os conteúdos da orientação educacional, eles precisam perpassar aí por esse caminho. Nós somos os grandes guardiões, né, desses pressupostos aí do currículo. O orientador educacional, ele é um profissional que trabalha a partir do currículo. E aí, o que a gente pode fazer? Nesse sentido. De repente, eu vi várias questões perguntando assim, como que eu vou fazer o atendimento individualizado? Mas, mais do que nunca, é muito importante que a gente faça atendimentos coletivos e de cunho preventivo. Então, eu vou fazer a minha ação educativa, por exemplo, plataforma Google Class. Para as escolas que têm essa possibilidade, que no comitê local, né, está entendendo aí que... Estou vendo aqui um chat, gente. Gente, o que acontece? Ela está colocando aqui para mim, eu vou responder, porque acho que é uma pergunta bem importante. No relatório não está compreendido, não consta CPI. O que é CPI, gente? É Coordenação Pedagógica Individual. O que você pode escrever lá no seu relatório? Precisa estar escrito CPI? Não precisa. Você pode dizer o que você fez na sua CPI. Você vai colocar no seu cronograma de trabalho com o coletivo da escola quais são seus momentos de coordenação pedagógica individual, e no seu relatório você vai dizer o que você fez naquele dia de coordenação pedagógica individual. Leitura de busca de materiais e referenciais sobre educação para a sustentabilidade. Preparação de um folder para divulgação com a Michele, turma X. posso fazer um parênteses? Pode.
É porque essa é uma questão que está sendo muito discutida, né? A questão dos relatórios de atividade. A gente tem que ter Uhum, realmente muito cuidado com o que vai escrever, porque muito em breve, no futuro muito perto, o Tribunal de Contas vai auditar esses relatórios. Então, a gente tem uhum, que estar com tudo em cima, né? Então, sim. muito importante o que você falou aí, é a mesma orientação que a gente faz aqui na diretoria também, de não se comprometer, né, com o que escreve. Apesar de ser direito, mas aí o que escreve é o que te compromete, né? Só uma Sim, dica, tá? a forma de escrever, né? E aí, gente, tem um elemento, quando a gente fala assim, não está garantida a CPI, não está bem entendido isso. O que que acontece? Muitas vezes as pessoas entendiam CPI como folga. Não existe folga. Nós somos servidores contratados 40 horas ou 20 horas, e a nossa forma de atuação, como está expresso lá na portaria 3 e no nosso plano de carreira, vai dizer como que a gente vai atuar nessa nossa carga horária de trabalho. E aí a coordenação individual, ela tinha a prerrogativa o quê? De que você poderia fazer a sua coordenação individual em casa. Você não precisaria se deslocar da sua casa até a escola se você está trabalhando individualmente sozinho, você vai trabalhar em casa. Então, isso era, na verdade, uma estrutura de trabalho para favorecer, na verdade, já era o nosso momento home office, né? É o que a gente já tinha como home office anteriormente a esse momento. Então, agora que todo o seu trabalho está sendo feito em casa, não faz sentido escrever CPI, porque tudo está sendo feito em casa. Então, você vai colocar lá qual é a sua atividade no seu relatório, né? No momento que é CPI, você vai dizer qual é a ação que você está fazendo ali naquele momento de coordenação individual. Então, super importante essa pergunta, né? E esse esclarecimento. Quero avançar mais um pouquinho, que eu quero tirar mais dúvidas, estou vendo que tem várias aqui, né? É, o Crisandro está perguntando assim, na portaria 133, fala sobre mediação e acompanhamento dos estudantes por meio de uma central de atendimento. Na prática, o que seria essa central? Não é isso que está dito na portaria 133. Na portaria diz assim, está previsto atendimento por telefone. E assim, está previsto, ou seja, é possível que você faça um acompanhamento utilizando a chamada telefônica. Na retificação da portaria, a gente fala muito que, assim, a gente não pode obrigar um servidor a fazer uma normativa que diz que ele vai usar o telefone pessoal dele para o trabalho. Então, assim, ou a escola, dentro do comitê local, vai precisar se organizar e fornecer um canal, né, de comunicação, ou você vai, no momento em que for necessário, e aí, gente, é assim, necessário, tipo, esgotei todos os meus recursos, vou tentar fazer uma chamada. Uma possibilidade, um recurso que a escola precisa oferecer é o acesso ao telefone, e um dos acessos ao telefone é, de repente, ir à escola. O que, que a gente tem percebido em várias conversas durante a semana? Muitos profissionais muito preocupados com essa possibilidade de ter que ir à escola, e aí eu queria tranquilizá-los em relação a isso. Primeiro, assim, ir até a escola não significa que você vai se aglomerar, que você vai estar, né, exposto a maior contaminação. Assim como você vai na padaria, ao invés de você ir na padaria, você ir no mercado, você vai ter mais risco de uma contaminação do que você ir para a escola e ficar sentadinho ali no telefone, fazendo as chamadas que forem necessárias. Contudo, se eu sou uma pessoa de risco, eu não tenho com quem deixar minhas crianças e ir até a escola fazer esse atendimento. Eu uso transporte público, eu teria que ir de ônibus, eu não posso me expor isso porque eu estou numa situação de risco. Enfim, qualquer situação que possa impedir esse atendimento, que é uma previsão, segundo o normativo que ainda está em vigência, porque não foi retificado, né? O que que vai fazer isso? Olha, a gente precisa fazer uma tentativa de encontrar esse estudante, encontrar essa família por meio de telefone. Então, o que que eu vou fazer? Não posso ir fazer a chamada telefônica, a gente está vendo que assim, já esgotamos outros recursos, esse é o caminho. Se eu não posso ir, dentro do comitê local, vou conversar, vai ser o gestor, vai ser o secretário escolar, quem que está indo à escola que pode, de repente, fazer essa chamada? E aí, você poderia, né, se você pode fazer também uma chamada pelo WhatsApp, que tem esse recurso aí também, né? Mas vamos supor, ó, esgotou tudo, a pessoa não tem WhatsApp, não está cadastrada, eu vou tentar o telefone fixo. Esse seria um caminho. Ah, mas eu não quero ir de jeito nenhum e eu estou disposto a ligar do meu telefone de casa. A normativa da secretaria jamais vai colocar que você pode fazer isso. O comitê local, ele precisa ter uma autonomia de tomada de decisão e de ações que sejam, como eu posso colocar, gente? Que sejam lícitas, que sejam
exequíveis dentro do contexto e da estrutura que a Secretaria de Educação promove. Então, assim, vocês têm autonomia para construir, né, a estrutura de trabalho de vocês. É importante que você comunique as suas limitações também. A ideia de ter o comitê local é isso, é porque você também não tem que se extrapolar na sua limitação. Ah, não tem ninguém para fazer a chamada telefônica e a gente não está alcançando o estudante não está dando retorno. Porque um dos aspectos que a gente acha importante e possível que a gente tenha que fazer a chamada telefônica é na situação de infrequência, de possível abandono à escola. Ou seja, a gente mandou carta, usou o carro de som para comunicar, chegou a entregar a atividade, mas não teve retorno. Passou 15 dias, a gente não teve no primeiro bloco, né, de retorno do estudante, o professor não está conseguindo interagir com essa criança, é a mesma coisa dela não estar indo para a escola. E o que a gente faz quando o estudante não está indo para a escola? A gente tenta contato de todas as maneiras. Não conseguir contato, o que eu faço? Vou encaminhar para o conselho tutelar, informando que a gente tem uma criança em situação de infrequência ou possível abandono. Então, nesse momento que está prevista a chamada telefônica. Então, não existe o canal de atendimento. Pode ser que a gente queira inventar isso, né? Assim, é um caminho que a gente está construindo à medida que vai caminhando. Se chegar um momento que a gente entenda que é importante ter esse canal de atendimento, enfim, não sei qual seria a estrutura, serão conversas que precisarão ser criadas para até isso vir a acontecer, tá? Leonardo, assim, está previsto o orientador ir à casa do estudante, não está previsto ninguém ir encontrar ninguém presencialmente nesse momento. Então, assim, quem faz busca ativa, quem vai, né, visitar, na verdade, a casa do estudante é o conselho tutelar. O comitê local tem autonomia para tomada de decisões em relação a que estratégias vai ser utilizada para alcançar, mas é muito importante que vocês resguardem a saúde de vocês, tenham os cuidados necessários e, de repente, no afã de resolver essa situação, vocês não se coloquem em risco. Uma ação que pode ser bem interessante é você, por exemplo, buscar um contato. Tem muitas crianças que estão em escolas do campo, que estão em assentamento, que estão em acampamento, que tem uma liderança comunitária. E, de repente, através dessa liderança, né, buscar contato, se ação em rede, né? Para ver se esse líder consegue, de repente, alcançar esse estudante e ajudar a escola nesse contato. Então, vou sair aqui dessa tela para a gente dar mais um passinho, porque eu quero chegar nos... Estou falando muitas coisas que têm a ver com os nossos... Assim, quais são as ações educativas que a gente deve fazer. O regimento diz quais são as nossas atribuições, esse regimento está vigente, então, embora não esteja descrito todas as nossas atribuições, na portaria 133, no regimento está, e a gente tem que executar nossas atribuições regimentais. O como fazer isso está dentro da nossa orientação pedagógica. E na nossa orientação pedagógica, tem, assim, os nossos eixos de ação. Eixo implantação, eixo de ação institucional, eixo de ação junto aos professores, junto aos estudantes, junto às famílias e ação em rede. Esse exemplo que eu estava falando para vocês é uma ação em rede. E eu posso fazer uma ação em rede externa, que é isso, achar outros atores que me ajudem a alcançar o estudante, e eu também tenho uma rede interna. Dentro da rede interna, eu posso, por exemplo, estou com um estudante que eu não estou encontrando, solicitar que a professora pode fazer isso, né, ela mesma, olha, lança um alerta, estamos buscando tal colega, de tal turma, alguém tem notícia? Alguém sabe onde ele mora? Alguém tem como dar um recado? E buscar articular isso, né? O próprio comitê local, ele é uma rede interna, né? Então, a rede interna tem a ver com como a gente se articula para executar uma ação comum, onde vários atores estão trabalhando com o mesmo objetivo, né? Dentro da ação de implantação, a gente tem a primeira meta, estruturação do espaço físico. O espaço físico, nesse momento, não está disponível para a gente. O que a gente precisa fazer? A estruturação do espaço virtual. Essa é uma primeira adaptação da nossa OP, que é super importante. Então, nesses momentos, e aqui vocês estão sempre perguntando, né, como é que eu vou ser inserido na plataforma? Vou usar a plataforma, não vou usar o WhatsApp, vou usar o Facebook. Isso é o que vocês estão fazendo nesse momento. Buscando conhecer as ferramentas e escolher quais são as ferramentas que você vai utilizar no seu trabalho. Tendo feito a escolha, tendo percebido qual é o caminho, qual é o espaço virtual no qual você vai interagir, é o momento de promover a identidade da orientação educacional, dizendo a que a gente está a serviço dessa comunidade, como que eles podem nos encontrar
e como que a gente vai dar um retorno. Essas decisões são decisões locais. Então, é uma decisão que você vai tomar junto com o seu comitê local, junto com o seu grupo de orientação educacional na sua regional, para trocar experiências, trocar informações e ver dos todos os recursos que tem disponível, que você já sabe operar, qual que é o melhor para você. Pode acontecer que no meio dessa caminhada você descubra outros recursos. O que, que você vai fazer? Aprender, saber como que você vai incorporar ele e, novamente, promover a identidade. Gente, agora eu tenho esse outro canal aqui que eu estou disponível também. E aí, dentro da estruturação do espaço virtual, quero dedicar um tempinho para falar sobre o Google Classic. E aí a gente já sabe que no contexto, principalmente, né, assim, em todas as etapas e modalidades, a gente tem contextos que talvez essa plataforma não seja a plataforma de alcance. Mas sendo essa plataforma e sendo essa sua estrutura de trabalho, qual é a recomendação da gerência? A gente teve uma circular que saiu, devia ter colocado ela aqui na normativa também, vou incluir nos slides quando a gente for divulgar para vocês no Telegram. A gente tem uma circular que fala sobre a descentralização da plataforma Escola em Casa e autoriza, né, o gestor a configurar a plataforma e dar permissão ao professor, e quando a gente fala professor, inclui-se aí orientador e serviços, né, de abrir a sua sala de atendimento, a sua turma, né. Só que a gente tem algumas limitações quando a gente pensa em abrir uma sala da orientação educacional separadamente. Por quê? O estudante ele vai estar inserido já na turma dele, né, normal. E aí eu quero fazer uma referência, por exemplo, quando a gente chega na escola física. Quando o estudante chega na escola, para onde ele vai? Ele vai se dirigir para a sua sala de aula. Como e quando ele vai para a sala da orientação educacional? Em geral, quando tem uma oficina, e essa oficina for realizada na sala da orientação educacional, mas o mais comum é o quê? O orientador ir até a sala do estudante e realizar a sua oficina lá, no espaço, né, de aprendizagem do estudante. E aí chama o estudante muito mais em momentos individualizados. Então, o que a gente vê como uma limitação? Quando você cria a sala, você precisaria fazer duplamente a matrícula do estudante, inserir ele duplamente, né, em duas salas. E a gente tem uma limitação da plataforma. A plataforma não comporta em uma sala de aula mais do que 1.000 estudantes. Então, se sua escola for uma escola grande, o que vai acontecer? Você não vai conseguir colocar todo mundo em uma sala só. Aí você teria que criar várias salas. Poderia ser, vou fazer uma sala, então, da educação infantil, uma sala dos anos iniciais, uma sala dos anos finais, uma sala da EJA. Ou eu vou fazer por ano, vou fazer estou no ensino médio, por exemplo. Eu vou fazer, então, uma sala do primeiro ano, uma do segundo e uma do terceiro. Mas, ainda assim, nessa enturmação dentro da sala da orientação educacional, você não vai conseguir, por exemplo, perceber que aluno é de qual turma. Vai ser todo mundo incluído ali. Então, assim, a forma de manejar a sala da orientação educacional desvinculada da turma, a gente da gerência vê alguns complicadores que são esses que eu estou colocando. Isso não significa que você não possa fazer, você pode fazer. Outra coisa, na sala da orientação educacional, de repente você faria um atendimento individualizado. Mas uma vez que você está incluindo todos os estudantes ali na sua turma, ou você inclua só quem está em acompanhamento, primeiro todo mundo que está ali fica sabendo que está sendo acompanhado, né? Você perde um pouco a privacidade desse atendimento. Por exemplo, para os pré-adolescentes, para os jovens, muitas vezes eles têm vergonha de ir à sala da orientação educacional. Eles têm vergonha de dizer que estão sendo atendidos, porque tem meio que ainda um mito aí, né? Então, é uma coisa para a gente considerar, se isso não vai fazer com que o estudante nunca apareça lá na nossa sala. E como ele, de repente, já está inserido na sala de aula dele, talvez ele não passe na sala de orientação para ver os estímulos que você está fazendo. Então, qual é a nossa recomendação? Se você tiver a sua sala de aula, sempre que você postar uma provocação lá, articular em rede com coordenação pedagógica, com o professor, para que ele coloque lá um alerta na turma, dizendo assim, visite a sala de orientação educacional, tem conteúdo novo, preparamos uma coisa para você, para que de alguma forma o estudante saiba que ele tem que passar lá. E a melhor estratégia que a gente acredita é o professor, o orientador, estar junto com o professor na sua turma. E aí, como seria isso? Dentro da estrutura da sala de aula, tem como você criar tópicos, que é como se fossem disciplinas. E aí teria lá um tópico que vai ser sala da orientação educacional. E aí, dentro desse tópico da sala da orientação educacional, seria a aba na qual você iria manejar a turma, onde você vai colocar um vídeo, onde você vai colocar um texto, onde você pode colocar uma mensagem, né, de estímulo. Estando como um professor adjunto
turma, você pode escrever no mural da turma e deixar um recadinho. Então, isso é o que a gente está entendendo que é a melhor estrutura de trabalho para a orientação educacional. E aí, quando a gente está falando isso tudo, tem a ver com as metas que estão expressas para a ação junto ao docente, junto ao estudante e junto à família. Todas as metas, elas sempre têm dois caminhos. Um caminho que é de uma ação individualizada e um caminho de ação coletiva. E quando a gente vai para os fluxos de atendimento dentro da nossa OP, quando você tem uma ação individualizada, tem duas formas de você estar em ação individualizada. Um caminho é quando alguém encaminha esse estudante para você. E assim, a solicitação de acompanhamento individualizado é feita pelo professor, pela equipe gestora, por um outro estudante, enfim, alguém da escola disse, olha, esse estudante aqui está apresentando tal e tal comportamento, acho que é necessário a orientação educacional fazer um acompanhamento mais próximo a esse estudante. Será que você pode colaborar para investigar, de repente, essa situação? E aí você vai, né, ao encontro desse estudante individualizadamente. Ou pode acontecer do próprio estudante, porque você fez uma boa implantação do SOI e ele conhece a sua identidade de trabalho, ele te procura porque ele reconhece em você uma pessoa para dar um suporte a ele. Se a gente está lá na sala da orientação educacional e você só coloca dentro da sala as pessoas que já foram encaminhadas, significa que o estudante nunca vai poder fazer uma busca espontânea. E aí, como é que a gente vai buscar, qual é o canal que a gente vai criar para que o estudante espontaneamente pode dizer assim, olha, eu queria participar, de repente, fiquei sabendo que vai ter e pode ser um caminho, tá? Fiquei sabendo que vai ter uma oficina de hábito de estudo, eu estou precisando. Ou, fiquei sabendo que vai ter uma oficina sobre bem-estar ou aprendizado emocional. Quero participar dessa oficina. Como que eu faço? Então, assim, estabelecer o canal de comunicação para que o estudante possa procurar você. Se a sua opção, se na conversa com a escola, o orientador não estiver dentro da turma, vocês vão precisar criar uma estrutura de comunicação dentro da turma. Seja via professor conselheiro, seja o professor regente, se for né, nos anos iniciais, seja por meio do supervisor. De alguma forma, você vai ter que criar um fluxo de comunicação. E aí, uma estratégia possível, quando tiver a sala à parte da orientação educacional, por exemplo, é isso. Eu vou fazer uma oficina voltada para o primeiro ano, uma conferência, né? Vou marcar uma sala de reunião, disponibilizar o link no mural da turma tal. Nesse horário, nessa data, eu vou estar ali fazendo uma oficina. E faz um convitinho, pede para postar no mural da turma. E aí, eles vão chegar lá na sua sala de aula. E aí, você pode, inclusive, fazer isso sem ter a sala mesmo. Porque você não precisa estar na sala do SOI, você pode só disponibilizar o link. Ou, enfim, inventarmos uma outra estratégia. Mas até aí é onde a gente tem visto um pouco das limitações e possibilidades e aonde vão aí as nossas dicas para a estruturação do trabalho. A ação junto à família também é super importante que você divulgue qual é a forma que a família pode buscar apoio. Uma ação importante é deixar informado ao gestor, né, de repente, o seu e-mail. Se você fizer o seu cronograma de trabalho e colocar lá dentro do seu cronograma um horário, né, um turno que você vai estar disponível à família, você também pode criar, por exemplo, um link que vai ser momento com as famílias. E aí, nesse dia, no horário que você combinou lá no seu cronograma, você abre a sua sala e fica esperando ver quem vai chegar. E aí todo mundo, assim, consegue entrar, né, por meio do seu e-mail pessoal dentro da sala para fazer parte da conferência. Então, estou aqui falando possibilidades, né? Cada um vê o que cabe, o que não cabe, daqui a pouco a gente conversa junto para ver mais caminhos. E aí, a ação junto ao professor, a gente tem um aspecto muito importante de contextualização pedagógica, que é assim, a gente está vivendo um grande momento de crise, de transição, de mudança, né? E aí, essa contextualização pedagógica vai nos permitir pensar como que eu vou estar junto ao professor, além da ação de acolhimento que a gente já está antenado, que é o nosso papel, né? Compreender um pouquinho essa dimensão de qual transição que o professor está vivendo, que a escola está vivendo. Na verdade, essa transição, assim, a gente tem abordado muito pensando o professor, mas ela também é uma transição para a família, que precisa se adequar a essa nova forma de educação. Também é uma adequação para o próprio estudante, né? E a gente tinha um espaço escolar onde a gente transitava nele meio que com uma ideia de que a gente tinha certezas de como que as coisas iam acontecer, o que ia dar certo, o que não dava certo. A gente tinha uma ideia de controle, então eu vou fazer isso, depois aquilo, e vou chegar na culminância.
a gente tinha uma ideia de previsibilidade de tudo que ia acontecer no ano, a gente tinha um enfoque muito grande em fazer ações para garantir desempenho acadêmico, um enfoque muito em conhecimentos que a gente gostaria de, né, de promover, de alguma forma, a partir desse conhecimento, provocar uma aprendizagem. E muitas vezes um formato escolar meio quadradinho, sabe? Muito ainda um paradigma de educação ainda muito alicerçado no paradigma instrucionista, de uma educação bancária. E nesse momento, a gente já estava sendo chamado a isso há muito tempo, mas nesse momento, mais do que nunca, a gente foi tirado desse lugar, dessa possibilidade de já começar na semana que vem, vamos lá, foco no conteúdo, vamos recuperar o tempo perdido. Não tem como fazer isso, gente. A gente precisa transitar e entender que a gente está num mundo de incertezas, de mudança, a gente vai precisar acompanhar as pessoas nessa adaptação, a gente precisa estar conectado com uma ideia de deixar ir, deixar vir. Vou usar essa estratégia aqui vai ser a melhor para mim. Vou começar a usar essa estratégia, de repente eu descubro que ela não é eficiente. Preciso deixar aí essa estratégia para poder construir outra. A gente precisa ter muito essa coisa, esse perfil de adaptação e presença. O que eu entendo aqui e agora que eu posso dar como próximo passo? Trabalho muito com a ideia da pedagogia de projeto, porque se eu não tenho previsibilidade de poder fazer uma ação educativa com várias etapas até o final do ano, porque é isso, a gente não sabe em que momento a gente vai retomar a atividade presencial, a gente não sabe se quando tiver a possibilidade de retomada física, né, ao prédio escolar, se todos os estudantes vão poder participar. A gente já tem uma previsão de que quando isso for possível, provavelmente a gente tem que trabalhar com uma ideia híbrida, ou seja, alguns estudantes não vão poder ir ainda porque estão dentro de grupo de risco, ou a gente vai precisar aumentar o distanciamento entre os estudantes, né? E para garantir isso dentro do espaço de aula, significa que a gente vai precisar ter um grupo de estudantes que vai em um período, e aí no outro período, né, uma outra semana, ou dia sim, dia não, que vai estar em estudo dirigido. Então, a gente ainda vai ter que se adaptar muito e pensar o que é possível. Isso não é para agora, isso é um pouquinho mais para frente, né? A gente precisa ter antenado isso. Tem alguém querendo falar? Trouxe ou não? Eu trouxe? Ah, foi a Ana que está com o microfone aberto. Vou tirar aqui o som. E ter essa ideia que a gente precisa, nesse momento, estar muito mais voltado para estímulos que geram aprendizagem e desenvolvimento, e que aprendizagem e desenvolvimento, para que direção a gente está querendo levar nesse processo, e um foco nos sujeitos, em todos os sujeitos. Estudante, professor, família, você mesmo como orientador educacional, você também está em aprendizagem e desenvolvimento. A gente, na gerência, a gente sente isso. Gente, cada vez que a gente aprende, nossa, tem mais esse recurso aqui, tem mais, a gente está em aprendizado contínuo. Né? E a gente pensa assim, olha, tem horas que a gente vai precisar dizer, olha, isso aqui eu ainda não sei operar, aguenta aí um pouquinho, vou precisar me apropriar disso aqui antes de colocar em ação. E a gente aceitar que a gente não tem controle e previsibilidade de tudo, mas eu tenho a capacidade de respirar fundo, voltar para o centro, e aqui e agora tomar a minha decisão do próximo passo. Fazer, de repente, projetos menores, né, dentro de projetos que possam ficar ali dentro de 3 semanas, 4 semanas, que é mais ou menos o horizonte, até o horizonte que a gente está conseguindo enxergar, né, com alguma clareza. E aí, para essa ideia de transição, a gente tem trazido muita metáfora do voo do trapezista. Quando a gente vê um trapezista, né, aí nesse seu voo, a gente pensa assim que, vai dar tudo certo, mas não tem a possibilidade dele cair? Tem, não tem? Toda vez que o trapezista solta o seu lugar ali de segurança, onde ele está com toda a sua força e capacidade de se sustentar no trapézio, e se lança para uma nova realidade, sempre tem a possibilidade dele alcançar, mas também tem a possibilidade do impulso que ele ter dado não ter sido suficiente, tem a possibilidade dele não alcançar o trapézio, tem a possibilidade de quando ele alcançar o trapézio, ele não ter força suficiente para se sustentar lá. Então, tudo isso tem a ver com muitas das coisas que a gente está vivendo nesse momento. E aí, assim, qual é um diferencial, né? Muitas vezes, na verdade, todas as vezes, né? Em geral, o trapezista, ele escolhe ir, ele escolhe fazer o seu voo. Ele se prepara, pega o impulso e vai. Na vida, a gente também faz muitas vezes esse voo do trapezista. Mas, nesse momento, a vida que lançou a gente em pleno voo. Estamos todos lançados do nosso lugar seguro, confortável, previsível, que a gente tinha controle, a gente foi, ou ideia, né, de controle, porque o controle a gente nunca tem. Mas a gente sempre, né, tinha essa ideia de que estava muito na nossa mão. E isso foi tirado de nós, a gente foi jogado nesse voo. E aí, qual é o impulso que a gente está dando para conseguir chegar lá do outro lado? Se eu tiver eu estou colocando na minha mochila, né, um propulsor, eu estou colocando pesos que me derrubem. Isso é um elemento para a gente olhar. Que forças eu estou colocando para dar conta de chegar lá nessa nova realidade?
E aí um elemento super importante para essa transição é a gente ter uma rede de apoio, porque caso a estratégia não dê certo, caso no meio do caminho a gente perceba que não estamos indo para o caminho que a gente tinha que ir, que o impulso não foi suficiente, a gente tem onde se sustentar e começar o voo de novo. Esse lugar de rede são as nossas coletivas, esse lugar de rede é o comitê local, esse lugar de rede é o espaço de diálogo e interlocução democrática. Quanto mais pessoas estiverem dialogando sobre o que estão percebendo, mais a gente vai ver amplo. Quanto mais pessoas puderem opinar e trazer ideias, mais possibilidade, mais impulso a gente tem para chegar do outro lado. Então, é muito importante a gente ir construindo essa ideia de rede, né? E aí, qual é o nosso papel nessa transição, nesse voo do trapezista? Nosso papel com a gente mesmo, e com os nossos colegas da orientação educacional, e com os outros profissionais de educação, e com as famílias e com os estudantes, é apoiar a pessoa na sua percepção e vivência dessa transição. Como ela está se colocando, né? Meio ajudar ela a perceber em que ponto do voo ela está, com que nível de energia, com que nível, né, de tensionamento ela está se lançando ou não. Apoiar essa pessoa nessa travessia por essa crise, porque tem um momento de crise ali, onde você não sabe se, né, se vai ser o suficiente. E a crise da gente perder os nossos sensos de referência, de certeza, ela não é confortável para o ser humano. O ser humano, ele parte da nossa biologia, né? É buscar por previsibilidade. Isso foi o que manteve a nossa espécie viva, né? Até aqui. Então, isso é contra a nossa natureza, de certa forma, e a gente precisa entender que é estressante isso. E estressante tem a ver com, de repente, a gente ir além do nosso limite. Então, como a gente apoia a pessoa a voltar para o centro, a lembrar quem ela é, o que ela está fazendo. Muito do que é o nosso objetivo, inclusive, nessas conversas, essa semana com vocês, né? É trazer a gente para o centro. Trazer a gente para a lembrança de quem a gente é, qual é a nossa missão educativa, qual é a contribuição social que a gente tem a fazer, para que a gente consiga compreender que nós não somos o recurso, assim, de tecnologia. A tecnologia vai ser o nosso canal de encontro, mas a mediação, ela é humana. Então, a gente precisa lembrar, ó, o que é mais importante? É a sala de aula do Google ou eu encontrar o meu estudante? Mais importante é eu achar uma forma de encontrar o estudante. Se a sala de aula não funciona, vou para o WhatsApp. Se o WhatsApp não funciona, vou por e-mail. Não sei o que a gente vai inventar. Mas é a gente lembrar que o nosso foco é o estudante. E não eu virar um high-tech tecnológico, não é eu virar um YouTube. Não é esse o nosso objetivo. Né? É a gente lembrar, no meio da crise, a crise faz com que a gente perca a direção, né? É meio que terremoto. Então, no meio do terremoto, você precisa lembrar assim, o que é mais importante aqui? O mais importante é a minha relação com o processo de ensino-aprendizagem, em gerar um estímulo que gere, né, um avançar no percurso educativo aí desse estudante. Criar condições de fortalecimento. Então, assim, esses espaços de diálogo, de acolhimento, a gente vai criar condições para a pessoa se fortalecer e ser capaz de fazer a transição. Porque enquanto a gente está na resistência e na negação, a gente não dá o passo à frente, né? A gente precisa fortalecer para a gente ser capaz de dar o próximo passo. Então, tá bom, peraí, deixa eu aprender isso aqui, deixa eu ver como é que isso funciona. E vamos ver se é isso, se é aquilo, né? E buscar sempre estratégias para que essa mudança de realidade, ela seja muito mais uma travessia, né, de uma realidade conhecida para uma nova realidade e não uma ruptura. A evasão, ela é um fantasma que está aqui rondando nesse momento, né? Como que eu não perco um estudante? E aí, assim, quando a gente fala em evasão, ou em frequência, ou em desistência, né, desse ano letivo, a gente está falando de ruptura, da gente não ter conseguido fazer o laço suficiente para a pessoa perceber que ela pode caminhar junto, que a gente vai estar junto, a gente vai criar condições de a gente ir avançando passo a passo. Então, esse é o nosso grande papel. E aí, para executar esse papel, para estar, né, à frente dessa ação, a gente coloca algumas ações pedagógicas iniciais que são muito relevantes para que vocês olhem na ação que vocês estão planejando e que vão vir a realizar. São esses 3 temas que a gente está considerando como frente de trabalho imprescindíveis para a orientação educacional nesse momento, para apoiar as pessoas nessa transição. Primeiro papel, acolhimento, acolhendo tudo que há, lembrando que acolhimento não é só dar boas-vindas. Acolher tem a ver com tecer uma escutativa, um diálogo construtivo, né, que a gente possa tecer ações empaticamente, considerando tanto a possibilidade das pessoas, quanto também a sua vulnerabilidade, acolher tudo que há. E a gente dá o passo que é possível. A gente precisa muito desapegar da coisa do ideal. O ideal seria isso,
mas a gente não está vivendo a realidade ideal, a gente está vivendo a realidade possível, a realidade real. E aí, por isso que é tão importante conversar, 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 conversar. Tanto para a gente entender quais são as nossas possibilidades, como para a gente ampliar elas, né? A gente precisa ter um olhar em materiais e estímulos importantes para trabalhar com a ideia da autonomia de estudos. E a autonomia de estudos tem a ver com rotinas, com hábitos, com o estímulo do aprender a aprender. E também é muito importante que a gente tenha recursos, né, para trabalhar a questão da aprendizagem emocional. E na aprendizagem emocional, a gente não está falando de trabalhar terapeuticamente de maneira alguma, nosso papel é educativo. A aprendizagem emocional tem a ver com a gente conseguir estabelecer conteúdos, provocações, que ajudem a comunidade escolar a compreender, né, qual é a emocionalidade que ela está, essa emoção, essa voz dessa emoção, ela está dizendo o quê, e para onde eu me desloco a partir dessa minha percepção. Ou seja, eu ter soluções criativas a partir da minha percepção emocional. Isso tem muito a ver com algumas aí das competências gerais da BNCC. Uma das competências que tem muito a ver com isso que eu estou falando para vocês, tanto do acolhimento quanto da aprendizagem emocional, tem a ver aí com o eixo da competência 8 e 9 da BNCC. A competência 8, né, a competência das 10 competências gerais, fala em autocuidado, autoconhecimento e autocuidado. Então, conhecer-se, né, na sua diversidade humana, conseguir se apreciar, e aí muitas pessoas estão, e vou colocar principalmente na questão dos docentes, né, preocupados, se colocando em um lugar de menos-valia, de culpa, ou de revolta por não saber operar as tecnologias. E aí é muito importante que a gente consiga estar junto aos nossos pares, lembrando quem eles são, que são pessoas que escolheram a educação, escolheram a missão educativa, têm um papel importante na sociedade, eles sabem ser educadores. Vou lembrar da música que a gente colocou de início, né? Essa lição a gente já sabe de cor, a gente já sabe quem a gente é. E às vezes, no meio da crise, a gente esquece. Então, trabalhar com a ideia de autocuidado no sentido desse bem-estar. O que você celebra? O que você aprendeu essa semana? Uma das coisas que eu acho que é muito importante é fazer momento de colheita. Diante de tudo o que aconteceu, diante de todos os passos que a gente já deu, o que a gente já pode celebrar? O que a gente já foi capaz de fazer? Né? E empatia e cooperação. Né? A gente está nesse processo de acolhimento, muito nesse exercício de empatia e cooperação, estimulando também que os professores olhem para isso como um cenário, e como que a gente faz, de repente, ações educativas para gerar essas aprendizagens nos nossos estudantes. Eu sempre vejo nessa imagem, né, das 10 competências, um cenário para uma educação diferenciada. Porque se eu me foco na competência que eu quero que o estudante desenvolva, em termos de habilidades, valores e atitudes, eu vou entender que eu posso ir por muitos caminhos, porque esse é meu objetivo. Então, a partir do objetivo firmado, eu posso traçar várias rotas para ele, né? E aí, de repente, a gente consiga se desligar um pouco do apego ao conteúdo e pensar que, nesse momento, o mais importante é aproximar a escola do estudante. E para a escola ser significativa, não ser mais um conteúdo estressor, ela precisa ser muito significativa. A gente precisa conseguir, a educação do campo já vem com muito esse propósito, né? Essa modalidade tem muito esse lugar, né? De fazer uma ação educativa que dialogue com o contexto desse estudante, com a realidade dele. Então, mais do que nunca, é importante a gente lembrar disso e buscar, né? Junto aos diversos atores, que experiência a gente leva. E aí, vou já caminhando para o final da minha fala, não vou falar tanto desses próximos slides, e vou convidar vocês a olharem, né, os vídeos, as lives que a gente fez de acolhimento, tem a live que a gente fez com a gerência do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, tem as diversas reuniões dessa semana, então vou só colocar para vocês alguns marcadores importantes e abrir para a gente dialogar, né? Dentro da ideia do acolhimento, tem duas grandes palavras: pertencimento e engajamento. Então, o que é a ação de acolhimento? É uma ação educativa que vai sempre buscar desenvolver e fortalecer esse sentimento de pertencimento e a promoção de engajamento com a oferta educativa. Então, é chamar toda a escola. Como que a gente consegue gerar engajamento? Como que a gente consegue gerar essa sensação de pertencimento, de que eu posso colaborar, de que eu dou conta de estar aqui, de que me cabe nessa escola, nesse novo formato, nesse novo modelo? Como que a gente inventa, né, coisas para caber todo mundo? E aí, deixando bem pontuado, né, acolhimento é muito diferente de boas-vindas, porque olha que missão importante: engajar, né, gerar engajamento e pertencimento.
E aí, dentro desses objetivos, eu quero destacar um especialmente importante, que é o do protagonismo. A gente precisa envolver, né, chamar, na verdade, é participação e protagonismo. A gente precisa envolver vários atores, os estudantes, os líderes da comunidade, as famílias, eles podem contribuir muito com esse processo. A gente precisa sair do lugar de que a escola tem todas as respostas, que a escola é um lugar apenas de oferta, né? A gente também é um lugar de tecer relações, de tecer experiências e vivências. E a gente pode se adaptar a essa forma de se comunicar e de fazer educação. Trazendo assim, ó, que experiências, de repente, de saberes populares podem ser apropriados pela escola e, a partir de uma vivência que já está acontecendo lá na realidade do estudante, eu conseguir fazer provocações para gerar aprendizado dentro do conteúdo formal. Esse é o desafio, né, da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade. Para que a gente consiga fazer isso, para que a gente possa alcançar o estudante, as famílias, a gente precisa escutá-los. Dentro do comitê local também tem a representação desse segmento, né, mas destaco aí especialmente esse objetivo do acolhimento, né, que todo mundo participe e se veja protagonista e possa colaborar na construção. Temos as etapas do acolhimento, que vai desde essa preparação que a gente está aqui, das leituras que vocês estão fazendo, até passando pelo início da escuta ativa, escutar todo mundo de forma mais ampla, fazer o mapeamento, para a gente acolher, a gente precisa entender quem é que a gente está acolhendo e qual diversidade de emoções e de possibilidades a gente está acolhendo aí. A partir desse mapeamento, definir quais são as estratégias locais relevantes e possíveis para essa realidade, realizar o planejamento local e absolutamente sempre, continuamente monitorar. Porque a cada passo o caminho vai se revelando para a gente. E aí, para a gente não se perder no caminho, não se perder na direção, a gente precisa estar sempre parando e conversando. Então, por isso, muito importante que o comitê, o comitê local não atue só nesse início do acolhimento, mas que ele continue continuamente até a gente sair desse momento, até a gente terminar, né, desse voo, que vai ser esse ano letivo, né, de 2020. E aí concluo a minha fala deixando essa mensagem, que é uma mensagem que sempre me acompanhou nos projetos de transição, não só nos projetos, como nas transições da vida, que volta e meia vida me lança nos voos, e eu sempre respiro fundo, e lembro dessa frase inspiradora do Fernando Pessoa, sempre me faz voltar para o meu centro. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, que a gente possa fazer a travessia sem se abandonar, né, a nossa identidade. A gente abandona as estratégias que não funcionam, as ideias malucas nas quais a gente estava preso, mas a gente lembra, né, do que é o nosso eu essencial, tanto o meu eu essencial profissionalmente, como o eu essencial da escola enquanto missão educativa e seu papel social. Deixa aí nosso registrado, né, quem quiser fazer print, quem quiser anotar, as meninas já colocaram várias vezes aqui no chat, né, mas tá aí os nossos canais de contato para a gente seguir junto, e se vocês souberem outro, pode falar que a gente vai se reinventando, estamos aí sempre querendo tecer rede, estar mais perto, para construir junto e apoiar vocês nessa jornada, que a gente sabe que não está sendo simples, né, tem uma complexidade, mas o fato de ser complexo não significa que é impossível, e ter complexidade, ser complexo não precisa ser um problema, é só complexo, e a gente pode, de mãos dadas, de forma cooperativa, lidar com as dificuldades desse momento, com os desafios desse momento. Então, eu te entrego a palavra, Mari, para você fazer a mediação, e fico aqui à disposição. Obrigada, Michele. Trouxe, acho que deu para esclarecer boa parte dos questionamentos que foram sendo apresentados aqui. Eu quero... Tô aqui com um assistente, como vocês podem perceber. Eu preciso desse caderno, Theo, você está levando as minhas perguntas embora. Ossos do teleofício. Gente, queria deixar aberto, né, para quem quiser participar.
queria dizer, eu acho que uma coisa que foi bem importante ao longo dessa semana, né, voltar a citar a reunião com o ensino médio, que é quem já começou, e dizer que existe uma luz no fundo do túnel, né? A gente sabe que o desafio é grande, em algumas realidades, como, por exemplo, a realidade das escolas do campo, esse túnel parece maior, essa luz parece mais distante, mais fraquinha, mas ela existe, a gente precisa se prender nela, né? E para mim, o ensinamento que ficou, o exemplo que ficou na reunião com o ensino médio, que já começou a fazer esse atendimento híbrido, esse atendimento, né, virtual, é que funciona, né, assim, é que é um desafio, exige uma nova estrutura, exige aprendizagens, mas que você em algum momento vai se ver fazendo, na verdade, o que você sempre fez, né, e os desafios, eles são maiores na plataforma virtual nas escolas do campo, porque nas escolas do campo esse desafio, ele, às vezes, também é maior na presencial, né, a gente sabe que a possibilidade a dificuldade de chegar da escola, isso nas escolas do campo, mesmo no presencial, a gente sabe que os desafios para conseguir alcançar esse estudante, para ter um estímulo, né, assim, na minha experiência, né, vou voltar a citar a minha experiência de Sobradinho dos Melos, eu trabalhava com anos iniciais, então passava, por exemplo, pela questão da alfabetização, a gente sabe quantos dos pais não são alfabetizados, né, e como que isso dificulta mais o processo das crianças, né, a gente sabe que muitas dessas crianças moram em lugares muito distantes, então às vezes não conseguem chegar à escola, como é difícil a gente conseguir alcançar cada uma delas. Então a gente vê os desafios agora de uma forma talvez mais clara, mas na verdade, eles são mais ou menos os mesmos desafios que a gente já encontra no presencial, né, e que a gente vem superando a cada vez, a cada ano, a cada nova aprendizagem, né, então, queria dizer isso, assim, que essa luz no fundo do túnel parece distante, mas ela existe, a gente precisa se agarrar nela, e que em breve vocês estarão fazendo a mesma coisa que vocês já faziam antes, e que vocês já sabem fazer, né? É isso, né? Sem me alongar muito, a gente sabe que o horário do almoço está próximo e que a gente precisa se organizar aí, então... Tem um menino aqui com a cara toda arriscada de caneta. Então, é isso. Queria deixar a palavra para vocês, né, para que vocês possam se colocar, para que vocês possam fazer demais indagações, né, enfim, e ver o que a gente pode ainda contribuir e colaborar com vocês, tá bom? Muito obrigada a todos os presentes, a todas as contribuições, né, a gratidão aí ao longo da semana, a gente sabe que muitos estiveram presentes aí, sobretudo as nossas coordenadoras intermediárias, estiveram com a gente aí a semana inteira nessa maratona, né, que foi cansativa, mas muito recompensante, muito engrandecedora mesmo. Tá bom? Obrigada, e deixo aí a palavra para quem quiser falar. Quem quiser se colocar, fazer algum questionamento, pode colocar aqui no chat, tá? Ou abrir o microfone, fazer a pergunta ou a colocação. Quem tiver também experiência, né, que queira compartilhar, fala assim, olha, eu estou indo por esse caminho e estou vendo nele uma possibilidade bem bacana. Esse é o nosso momento de interação. Kate também, né, vai que ela escutando aqui a gente, ela também tem dicas para dar, que a gente pode fazer. Se junte a nós nesse momento também, Kate, fique bem à vontade, tá? Vou colocar, agora que eu consegui de volta resgatar o meu caderno roubado aqui, vou resgatar algumas questões que surgiram lá no chat. Uma delas foi como registrar para comprovar o nosso trabalho, né? E quem vai referendar
E aí, em relação a isso, também foi perguntado, a gente às vezes tem 2 reuniões acontecendo ao mesmo tempo. Eu quero responder essa especificamente, porque eu sou 20 horas matutino, e tenho participado de muitos momentos à tarde, às vezes à noite, as lives, né? Às vezes a live do secretário é à noite. Ontem a gente estava em reunião com o noturno à noite, sem contar com várias atividades que acontecem pela tarde. E no meu relatório de atividades para computar o teletrabalho, eu computo a reunião e registro uma observação. Eu computo no matutino, que é o meu horário de trabalho, e registro observação. Algumas das atividades aqui mencionadas aconteceram em outros horários, mas eu estou registrando no matutino, que é o meu horário de trabalho. Né? Então essa foi uma forma que eu encontrei no meu caso, que eu acho que pode se encaixar aí para outras pessoas também. Michele, você E quer eu falar? acho que e tem uma questão também, assim, essa questão de registro de atividade, quem vai atestar e tal, tem uma importância muito grande da conversa com o gestor, né? Nesse planejamento de o que você vai fazer, qual é o seu cronograma de trabalho, quais são as tarefas na qual você vai estar desempenhando. É importante comunicar ao gestor, e aí você vai escrever no seu relatório. À medida que o seu gestor assina seu relatório de atividade, está atestado, né? Então, assim, essa é a questão. Aí a gente tem a questão de registros mais específicos mesmo da orientação educacional, que é muito importante que a gente tenha alguns cuidados. Se caso chegou o momento em que você precise fazer um atendimento individualizado, né? Você pode colocar lá no seu relatório, atenção, acompanhamento individualizado ao estudante, você pode até colocar o nome do estudante, se você quiser, ou só colocar estudante do primeiro ano sobre tal temática. Você não precisa descrever no seu relatório o que você conversou, quais foram os encaminhamentos, isso permanece sendo uma atenção sigilosa, né, ao seu trabalho. E o que é muito importante? Pode ser que a ata de trabalho tenha ficado na escola. Então, ou você, né, adota um novo documento de registro, ou você coloca isso numa ata virtual, né, que é você escrevendo os seus relatórios de trabalho, para que você tenha registro mesmo, assim, para poder dar sequência às atividades, né? Mas você não vai fazer um registro pontuando todas as informações do seu atendimento, assim como você não faria isso na escola presencial. É sempre, assim, eu vou colocar para vocês, essa é sempre uma boa estratégia nesse momento. Se você tiver uma dúvida, assim, se isso acontecesse na escola física, como que eu responderia a isso? Como que isso aconteceria? Aí você vai pensar como aconteceria, assim, como que eu adequo, então, já que eu não tenho espaço físico? Isso é sempre um caminho que a gente tem usado muito para conseguir desenvolver as nossas soluções. Assim, peraí, na escola, como é que isso acontece? Como que a gente dá um jeito nisso daqui? E aí a gente vai achando os recursos de transposição. Não sei se a Kate também queria falar uma palavrinha sobre esse assunto. Kate, você ainda está por aí? Oi, estou vendo aqui tudinho. Aí tô pensando, como você falou, das 15 páginas lá do documento, eu fiquei pensando se talvez o documento apareça alguma questão sobre, alguma referência sobre essa questão de registros, de comprovação de atividades, se você queria complementar sobre Não, essa questão. então, isso aí, cabe a SUGEP, aquela circular, ela está bem explicadinha, né, como é que deve ter esse registro. E o de vocês é um pouquinho diferente, assim, do nosso professor, entendeu? Agora, eu quero passar uma informação quentinha, que a nossa assessora, ela está na reunião com o subsecretário, com relação ao WhatsApp. Oba! E ela disse o seguinte, que é óbvio, né, se a escola achou esse caminho WhatsApp como de maior alcance, mas que todos deverão acessar a plataforma, deixa eu voltar aqui para anotar, tá? Para fins de sistematização e registro, ou seja, a plataforma, ela será a base de tudo, entendeu? Então, ele vai lá e vai dizer, tá? Então, usa os Ele vai ser diferentes como meios um para diário, alcançar, né? mas volta no plataforma, tá? Precisa disso.
tá? Porque surgiu uma pergunta aí, é só o WhatsApp? E aí? Não, precisa botar na plataforma e lá dizer como foi feito. Tá? Mas, assim, eu anotei umas coisas aqui que eu fui lendo no chat, bem legal, viu, gente? Acho que eu vou pedir remoção para a Goi. Vem! Assim, da minha parte, né, enquanto gerência, eu estou muito satisfeita, né, com esse encontro de vocês, muito esclarecedor. Vocês estão de parabéns, meninas. Trabalho ímpar, viu? Tá muita gente falando aí, né, de semana puxada, mas muito produtiva. E tem sido isso mesmo, né? Quero Obrigada, agradecer mais Kate. uma vez, né, o convite. Se precisarem. Eu fiquei de colocar o e-mail da gerência, né? Vou colocar agora. Para qualquer dúvida, seja para o que for. Tá bom? Gente, assim, a gente é muito bom de rede, viu? Vou logo te falar, Kate. Assim, então, todo mundo aqui anota mesmo esse e-mail porque assim é um contato com a gerência dessa modalidade. Então, pode ser um bom canal para você pedir informação, para saber, tirar dúvida em relação a outras situações que venham acontecer, né, na sua escola, envolvendo o pedagógico, e que essa gerência possa dar algum tipo de direcionamento, né? Então, fica aí a dica para vocês. Kate, dizer que a gente tem esse poder de sedução, né? Então, assim, em geral, as pessoas curtem estar com a gente da orientação educacional, e toda vez que isso acontece, a gente entende que, assim, que a gente está no centro da nossa missão e da nossa identidade, né? Que o trabalho da orientação educacional é muito tecer rede, fazer junto, né, o processo educativo. Então, que bom que você se sinta acolhida aqui com a gente. Muito obrigada. Mari, o Cris Anderson. Pode fazer uma pergunta? Pode. Não sei se pode, Cris, né? acho que você também, acho que foi você também, desculpa, que fez a questão sobre habilidades socioemocionais. É sobre isso que você quer perguntar? Pode falar. Sim, seria sobre isso e mais uma questão que eu acho que foi aparecendo no meio do caminho. Pode ser? Antes de mais nada, parabenizar, tá, essa iniciativa de vocês essa semana toda. Eu acho que foi bastante esclarecedora e acolhedora, né? Então, acho que se o objetivo de vocês era acolher, né, e de repente tá instrumentalizando a gente de informações e de estratégias para que a gente possa atender as nossas escolas, eu acho que vocês conseguiram muitos ganhos com isso, né? Acho que a gente está encerrando a semana com muito conhecimento de como lidar nesse novo contexto, né? Eu tinha perguntado lá atrás também, né, uma inquietação, né, porque a gente percebe que na maioria das escolas, principalmente rurais, haverá essas duas formas do material chegar ao aluno, né? Então, a gente percebe que haverá por meio do AVA, né, por meio do ambiente virtual, e por meio impresso, né? Por meio do ambiente virtual, já ficou claro que a gente terá uma participação, será criado um tópico na sala onde a gente pode fazer um trabalho junto com o professor, né? Agora, por meio impresso, né, eu acho que a gente ainda precisa pensar, né, como é que a gente chega, né, como é que a gente interage com esse estudante, como é que a gente interage com essa família, tendo em vista que interagir com famílias, e aí eu acho que a sua fala foi muito pertinente, né, a comunidade rural tem muitas famílias que são analfabetas, né, então, assim, interagir com esse pai, com essa mãe que não são letrados na questão do letramento, e também a questão também assim de produzir mais material e mandar para esse estudante material de orientação educacional. Então, assim, como é que a gente pensa em interagir com esse estudante por meio, né, com esse estudante que não terá o acesso à plataforma. Sobre a questão de trabalhar as habilidades socioemocionais, né, eu tinha colocado lá no chat que eu acho que é muito importante mesmo nesse momento a gente trabalhar essa temática. Mas eu confesso que a nossa formação acadêmica é muito deficiente em relação a essa temática, né? Tanto a nossa formação acadêmica pedagógica, como a nossa formação também na especialização, quem fez a especialização em orientação educacional, né? Então, assim, eu percebo que talvez seja muito importante que a EAP seja provocada, né? Para que se trabalhe isso
de uma forma que nos dê uma segurança para trabalhar essas habilidades socioemocionais de uma forma ética, teórica e prática, que não venha invadir o campo da psicologia, já que socialmente, né, a gente tem um entendimento de que o profissional mais adequado para trabalhar com as questões emocionais é o psicólogo, né? Então, assim, para que nós, como profissionais da educação, tenhamos segurança de trabalhar essas temáticas de uma forma pedagógica, né? E aí, só uma outra questão, que eu participo do comitê, né? Esse comitê que foi falado que as escolas precisam montar, né? E, assim, antes da gente começar a reunião com o comitê, que foi uma reunião como a gente está fazendo essa aqui, né, por meio do Meet, né, uma mãe já começou e o comitê, né, tem representantes dos estudantes, representantes dos pais, representantes dos servidores e tal, e a gente começa a reunião com a mãe perguntando, se for para aprovar o meu filho, é melhor não aprovar, né? Então, assim, a gente já tem uma sociedade, né, e uma comunidade que já está desacreditada, né, sobre a questão sobre a questão de como a gente tem lidado com essa questão da aprovação e da reprovação nesse momento. A gente percebe uma resistência, inclusive, né, na comunidade, inclusive entre os profissionais da educação, quando a gente vai falar dos blocos, né? Eu lembro que eu trabalhava em uma escola de anos finais que quando chegou a questão, né, do sexto ano não reprovar ser uma polêmica. Então, assim, se os profissionais da educação já têm essa resistência, né, imagine, né, a comunidade, né, que não tem informação nenhuma em relação a essa questão. E aí uma preocupação, e talvez eu acho que se deveria pensar, né, em projetos, inclusive de colocar na televisão, né, uma conscientização, que esse momento, né, os ganhos que a gente quer, talvez não seja tão vinculado com aquilo que a gente se pensava no passado, em questão de conteúdo, né, para que a gente não tenha uma resistência, né, da comunidade em relação a essa nova modalidade, principalmente para os anos iniciais, principalmente para a educação infantil, né? Então, assim, só para que a gente pense em como é que a gente vai ganhar a credibilidade dessa comunidade, tendo em vista que até o processo avaliativo da escola em relação ao aluno é complicado, né? Porque, assim, quem garante que lá na casa de Joãozinho, quem está fazendo a atividade é Joãozinho, né? Então, assim, são questões assim que eu acho que a gente precisa estar se perguntando, precisa estar reformulando, para que a gente esteja munido de informação para lidar com essas questões. Obrigado, viu, gente? Desculpa aí estar atrapalhando aí o processo de vocês. Não atrapalha de forma alguma, são indagações super pertinentes. Quero trabalhar, eu peguei aqui, né, algumas questões. Primeiro, quero só retomar a fala da Kate, porque deu alguma travadinha, né, algumas pessoas estavam perguntando. Ela colocou que ela, né, trouxe para a gente, né, uma informação do que está sendo conversado agora na reunião com o subsecretário, né, sobre a utilização do WhatsApp. Para usar o WhatsApp como ferramenta, tá ok, mas é importante que tudo que for posto pelo WhatsApp também seja colocado na plataforma. Então, é uma forma meio que de ter um certo diário, né? É como se ficasse registrado ali o percurso educativo que a escola transcorreu. E aí é super importante, inclusive pensando que a gente, como um serviço público, né, a gente está à mercê dos órgãos de controle, que é muito importante, né, para garantir a ética e a entrega, né, do trabalho público. Então, dentro da escola em casa, tem como, de repente, você também garantir que o que foi entregue, o que foi feito, né? Então, acho que é pertinente a decisão aí que foi tomada. E aí, vamos ver se eu lembro aí das questões, eu fui botando assim, meu dedo, as questões que o Crisanissa foi colocando. Quero começar com a questão da família, né, em relação à aprovação, não aprovação. A gente conversou muito sobre isso na conversa nos anos finais, e eu recomendo muito que vocês vão assistir esse vídeo da conversa com os anos finais, porque o Eustáquio, que veio contribuir com a gente, ele falou muito sobre esse tema da reprovação e de uma forma muito bacana. Então, recomendo que vocês vão lá no YouTube assistir. E o que acontece? Quando eu falei para vocês da questão da transição, que a transição não era só para o professor, tem a ver com esse paradigma que também é para a família. Então, a gente precisa comunicar, né, a questão da educação integral, da importância dos diversos conteúdos, que a gente está formando um cidadão para a vida,
né? Não tem a ver só com passar em uma prova. E aí, essa é uma construção de escola que precisa ser discutida mesmo com todo mundo, né? A gente não está no momento de pensar em aprovação, reprovação, aproveitamento do ano letivo. A gente vai precisar conversar sobre isso, mas esse não é o momento. Esse é o momento de pensar assim, olha, a gente precisa retomar a ação educativa. A partir do momento que a gente tiver engajado todo mundo, aí sim a gente pode pensar como é que a gente pode, agora que estamos todos juntos, garantir um percurso que garanta, né, a entrega de conteúdos mínimos, que garanta a aprendizagem que o estudante precisa adquirir na etapa letiva que ele está. Ainda tem muitas discussões que vão ser feitas depois. A gente tem um calendário, né, que está prevendo aí que o ano letivo acabe em janeiro. Mas, volto a falar, estamos numa transição no mundo de incertezas e mudanças. Isso pode mudar. Tem tantas coisas que podem ser consideradas aí, até assim, dentro de uma normativa que venha de nível federal. A gente não tem esse controle nesse momento. Então, é muito importante que na família que tem, a família, o professor que esteja muito preso a essa reflexão sobre reprovação, aprovação, desempenho, que a gente vai assim, olha, a relevância da gente estimular a aprendizagem e desenvolvimento. Quando a gente tiver um cenário um pouco mais claro, aí sim a gente vai tomar as decisões que são importantes em relação à vida acadêmica, ao histórico acadêmico do estudante, como que isso vai ficar ou não. E aí eu sempre penso assim, uma perda de conteúdo ou de não alcance, né, de todos os objetivos de aprendizagem em um determinado ano letivo, não significa que essa pessoa não vai avançar na construção da sua aprendizagem ao longo do seu percurso educativo. Então, é muita discussão dos ciclos mesmo, né, de perspectiva de educação. Então, assim, as pessoas que estão com essa discussão, não é uma discussão de agora para esse tempo, na verdade, é um paradigma que a gente precisa trabalhar. Eu, particularmente, não acredito na reprovação como um caminho de aprendizagem e desenvolvimento, e já tem muitos estudos que provam que isso não gera um estímulo que ajude a pessoa a dar o salto. Eustáquio falou muito sobre isso lá na reunião com os anos finais, recomendo vocês verem, está no vídeo da primeira parte, né, a parte de abertura do EAP dos anos finais. Temos a questão da formação socioemocional. A gente já tem isso mapeado, isso já está no nosso radar, já estamos em conversa com a IAP sobre as estratégias de formação, inclusive pensando que a formação precisa abranger não só os orientadores que estão integrados, né, no curso do Aprender Sem Parar, que são os recém-ingressados, mas que né, já estão nesse processo de adaptação, mas que a gente precisa de ter ações formativas também para os orientadores que não estão, né, nessa formação. E, para além disso, a gente, como gerência, entende que a gente não pode esperar todo o percurso formativo que a IAP tem para oferecer. O que acontece? A IAP vai começar o curso em julho, ou seja, quando eles começarem, a gente já está trabalhando, a gente já está com os estudantes, então a gente já tem essa demanda, e tem até o final do ano, né, a formação, e a gente precisa um pouco de ter insumos, né, de ter recursos para o trabalho de forma mais imediata. Então, por este motivo, a gente já tem conversado isso com as nossas intermediárias, alguns conteúdos, algumas abordagens socioemocionais, e como gerência, a gente está pensando já algumas estratégias de formação. E aí, assim, vou compartilhar aqui já um pouquinho. De fazer uma live estendida com profissionais da área, pontuando algumas questões mais teóricas sobre essa abordagem, e também uma outra live um pouco mais prática, né, trazendo assim, como fazer isso. A gente ainda está na dúvida se a gente consegue casar essas duas informações em uma única live, de repente uma live um pouco maior, ou, enfim, os detalhes dessa ação a gente vai mergulhar nela a partir da semana que vem. A gente fechando essa ação agora de acolhimento de vocês, a gente vai para a construção de materiais, seja de vídeo, seja de curadoria, de conteúdo e de promoção de espaços, né, de interlocução dentro dessa temática. A gente entende que é uma necessidade imediata. Estamos dialogando com a IAP, mas para além da IAP, a gente está querendo oferecer esses outros espaços que a gente acha que é muito, muito importante. Perdi já alguma coisa, Dr. Anderson. Michele, queria complementar aí a sua fala em relação a essa questão das habilidades socioemocionais e resgatar o guia de acolhimento, né? Lá no guia você encontra várias possibilidades pedagógicas, educativas, principalmente voltadas à questão da prevenção, né, nessa temática. Então, queria destacar a leitura desse guia. E também queria destacar a possibilidade
até colocou aqui no chat também, do uso da rede social. Né? Então, assim, no momento em que a gente extrapola uma questão que é de acolhimento e de cunho educativo e pedagógico, a gente pode sempre lançar mão da nossa rede social. Né? Tanto dos conselhos tutelares, quando a gente precisar encaminhar em casos mais graves, quanto do sistema de saúde, né? Encaminhando pelo último fluxo, para as UBS, Unidades Básicas de Saúde, para que eles possam fazer, né, a triagem inicial e repassar para os nossos outros sistemas, ou, por exemplo, para as clínicas sociais, e tem várias aí sendo circuladas que estão acontecendo e atuando nesse período de distanciamento, né? Então, queria destacar essas duas questões, a utilização das redes sociais como um grande apoio nessas questões de cunho socioemocional e também as dicas constantes no nosso guia de acolhimento. Mari, eu tinha anotado como indagações do Cris Anderson 4 coisas. Eu não sei se eu respondi as 4. Acho que ele é a melhor pessoa para saber responder. Cris Anderson, você quer... Ficou faltando alguma coisa? Se sentiu contemplado? Ainda precisa de mais alguma coisa? Tá ótimo, ele disse que tá ok, então tá bom. Uma colega fez uma pergunta que eu confesso que não sei responder, não sei se talvez a Michele ou a Kate saibam, sobre a questão das escolas em tempo integral, de 10 horas. De fato, enfim, essa é uma pergunta que não surgiu ao longo da semana, a gente está sempre aí com questões novas aparecendo. A gente não fez um encontro articulado, voltado, né, para as escolas de tempo integral. Ainda não tem muita clareza, assim, eu não tenho muita clareza, eu sei que a equipe está trabalhando, né, em relação às ofertas, mas a gente entende o seguinte, nesse momento, toda a rede está muito voltada para as estimulações e engajamento do estudante em relação, né, ao tempo de escolarização, à oferta educativa, mas dentro do tempo integral, a gente tem meio que um misto, eu diria assim, das demandas da escola da etapa modalidade e um pouco do que vive, por exemplo, as escolas parque, né, de conteúdo que vem a ser complementar da área diversificada da formação em tempo integral. A gente não tem ainda muita informação sobre isso ainda está sendo muito construído. Quando eu falei para vocês, assim, das diversas normativas, né, de educação, como é que eu posso falar, das diversas normativas que estão sendo construídas para as etapas e modalidades, uma das etapas que ainda está na finalização, né, do seu planejamento curricular é justamente a educação integral. O que aconteceu? Assim, a Secretaria de Educação teve uma grande mobilização para a construção do planejamento curricular, digamos assim, da maior parte das escolas, que são as escolas, né, por etapas, e aí as modalidades que têm as suas especificidades, elas estão agora adequando, assim, ou seja, tudo que foi construído para as etapas, estão sendo trazidos para dentro das modalidades, e aí adaptando e colocando outras questões que são importantes, que são mais específicas. Então, a gente ainda tem documentação para sair de ensino especial, de educação integral, educação do campo. O CIUS estava em fase de tramitação, eu não acompanhei essa semana se já chegou a ser publicado, mas tem isso, assim, as etapas elas estão finalizando os seus planejamentos. Então, vai sair normativo sobre isso, mas hoje, dia 19 de junho, a gente ainda não tem essa informação para passar. Cara de microfone parado. Gente, alguém tem mais alguma questão, alguma provocação para trazer aqui para a gente, enquanto a Marina vai abrindo ali o microfone? A gente está um pouquinho já adiantado no nosso horário previsto, né, de encerramento. Estamos ok. Sabe informar se será intensificada na próxima semana a campanha publicitária para chamar dos alunos para acesso à plataforma? A Marli está perguntando. Os canais que vão ser utilizados eu não sei dizer, mas a secretaria está em pleno curso, né, de
de retomada. Então, a semana que vem é uma semana bem intensa de divulgação, tanto de participação em entrevistas, né, televisivas, como na ação do próprio site da Secretaria de Educação. É uma da intensificação, sim, mas é muito importante, gente, independente da ação centralizada que vai ser feita, né, midiática, que cada escola busque desenvolver as suas estratégias. Então, por exemplo, tem na escola do campo, na abrangência do campo, qual é o recurso que seja importante para chegar, né, até a sua comunidade. Volto a reafirmar a importância de rede, de ir no, né, por exemplo, nos líderes comunitários, no comércio, né, facilitar que os comerciantes de padaria, verdurão, esses lugares onde normalmente todo mundo frequenta, né, com mais frequência, que eles possam também, de repente, deixar um cartaz ali, uma faixa na porta da escola. É muito importante que o comitê local desenvolva algumas estratégias também desse marketing, né, de forma regionalizada. Gente, estou preocupada com o horário, né? Sei que muita gente tem aí tarefas domésticas e familiares para serem cumpridas. Mas a gente vai ficando por aqui, a gente continua por aqui ainda mais um tempinho aí para acolher dúvidas, inquietações ou comentários que vocês queiram ir fazer, mas já quero ir seguindo para a finalização da nossa reunião. Agradecer mais uma vez a participação de todas e todos, né, as contribuições, enfim, o retorno que a gente tem recebido, que foi muito, em geral, muito positivo, gratidão aí, né, pela caminhada conjunta ao longo dessa semana e hoje em específico. Agradecer mais uma vez às Uniebs, tanto as nossas coordenadoras intermediárias e, sobretudo, elas, mas também os outros convidados das Uniebs que participaram com a gente hoje e em todos os outros momentos ao longo dessa semana, e agradecer muito, muito a Kate, né, a parceria aí, a ter aceitado o nosso convite, ter ficado com a gente aí em toda essa manhã. Vou ressaltar mais uma vez essa tela aí que a Michelle está mostrando, ela vai falar, mas quem ainda não passou lá no www.mente.com, dá um pulinho lá e responde a nossa avaliação, tá bom? Um abraço quentinho aí, ainda que à distância, a todos, né? Um beijo bem grande, bom final de semana e bom retorno dos estudantes a partir da semana que vem. Obrigada, meninas. Também me despeço aqui, tá? E vou lá terminar o documento para poder disponibilizar. Tá um abraço para vocês, viu? Gratidão demais, Kate. Precisando, é só gritar, né? Obrigada às escolas aí pelas colaborações, né? Um abraço para vocês, bom final de semana também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí expresso, né, nossa colheita, do que a gente está levando desse encontro. As palavras que aparecem maiores aí significa que mais de uma pessoa, né, está levando esclarecimento e conhecimento. À medida que vocês vão respondendo, as palavras vão aí aumentando, mudando de lugar, incorporando coisas novas. Então, quem quiser ainda responder, fica aí nesse espaço de ver essa mágica. Eu sempre acho uma mágica, assim, ver esse negócio acontecendo. E demais coisas que a gente está levando nessa nossa bagagem que pode nos impulsionar, né, para a nossa travessia. Ideias, compromisso, resiliência, educação do campo em pauta, significados de atuação, trabalho, muitas informações, relacionamento, tranquilidade, informação, articulação, aprendizado, sabedoria, reflexões sobre o retorno, conhecimento e segurança, alunos, pais, professores, algumas dúvidas sanadas, leveza, gratidão, acolhimento, momento necessário, informação, resiliência. Então, a gente está aí levando a bagagem esses elementos, né, que podem nos impulsionar para a gente concluir, fazer o nosso voo, né, de uma forma mais tranquila e alcançar o nosso outro lado, né, na nossa travessia. Eu vou finalizando agora a gravação, né, do nosso encontro, mas a gente ainda tem algumas surpresinhas para vocês, para a gente finalizar,
e a gente fica à disposição, quem tiver ainda algum comentário, quem quiser tirar alguma dúvida. Novamente, né, reitero as palavras da Marina, gratidão a todos pela contribuição, não somente hoje, como toda semana. E olha que interessante aí, enquanto eu estou fechando a gravação, a tranquilidade parece que ampliou, né? Que coisa boa. Vamos levando tranquilidade para fazer nossa travessia.